Vamos fazer a leitura acerca de dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vamos orar mais uma vez nessa manhã, para que o Senhor nos conduza em todo esse estudo. Senhor Deus, queremos te agradecer pelo domingo que o Senhor nos dá e pela oportunidade que temos de ler a tua palavra e compreendê-la. E aquilo que a nossa mente finita ainda não tem capacidade de absorver, o teu Santo Espírito é o nosso mestre e poderá nos ensinar nesta manhã e em momentos futuros. Pedimos a orientação dele, pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine a mente, abra o nosso coração para recebermos e compreendermos a mensagem desta manhã. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, começamos no versículo 1, tocando na seguinte questão. Paulo vem respondendo perguntas dos coríntios. Isso se repete algumas vezes na sua carta, e é bem provável que agora ele esteja respondendo mais um tópico que foi referido na carta enviada a ele. E ele diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, é realmente uma continuação de um assunto muito mais amplo. Ele vem falando a respeito do casamento, a respeito da comida sacrificada a ídolos, a respeito disso, a respeito daquilo, e ele chega no momento que ele agora vai falar a respeito de dons espirituais. É interessante que a gente já está bem no final da carta, está aí chegando já no último terço dela, e é algo tão delicado que precisava ser tratado de outras questões antes que se chegasse a isso. Diferente do que a gente falou semana passada, quando ele termina o capítulo 11, mostrando que existem coisas a respeito da ceia que ainda precisam ser tratadas, mas elas podem ser tratadas depois e pessoalmente. Aqui eu vejo que existiam coisas que precisavam ser tratadas antes, não dava para ser depois, não dava assim não dava para ser inicialmente dons. Ele precisa tratar algumas coisas antes, para que depois chegasse aos dons. Porque apesar de existirem muitas questões dignas de discussão na igreja de Corinto, mas aquilo que eles iriam gastar mais tempo meditando e explicando e percebendo todas as nuances era a questão dos dons. Então não dava para a gente simplesmente passar uma vista de olhos, não dava para simplesmente ele pincelar o assunto. Então ele vai tratando meio que rapidamente de alguns assuntos para que esse aqui ele se detenha mais. Não só por isso, mas pela complexidade da questão, ele vai no 12 e no 14 falar a respeito do mesmo assunto. E os dons vão ser tratados principalmente no 14, no contexto culto. Então a gente pode entender que o 12 e o 14 não dá para ser muito dissociado. Eu não vou tocar muito no 14,
também não sei se serei eu ministrando, não vou mais arriscar, mas seja quem for que estiver aqui, vai fazer muita relação com 12, porque é o mesmo tema. Só que o 14 vai trazer essa questão e jogar totalmente dentro do culto, da ordem do culto. Então a gente, olhando para os dois capítulos e fazendo o exercício que eu fiz durante toda essa semana, você vai fazer comigo hoje, olhando um e olhando o outro, que Paulo diz em um, Paulo diz em outro, você vai perceber que os dons eram, primeiramente, utilizados de forma mais frequente dentro do culto, no contexto de igreja. Segundo, existia pouca compreensão a respeito dos dons. Por isso mesmo, consequentemente, terceiro ponto, havia uma grande quantidade de controvérsias a respeito desses dons que eram utilizados no culto em Corinto. Por isso mesmo ele vai falar de ordem do culto. E aí, antes de entrar nesse ponto, só fazer aqui uma observação. Eu não fecho nenhuma das questões sobre as quais eu vou falar nessa manhã. De forma alguma direi que aquilo que foi pesquisado e resumido no comentário final representa a última palavra nesse assunto. Obviamente tenho minhas percepções, conclusões que tiro a respeito não só do que li aqui, mas em outros materiais, mas em momento algum quero que a minha palavra seja autoritativa, porque isso é muito perigoso num assunto tão delicado quanto esse. Naquele que for ponto pacífico a gente pode até dizer é isso, mas aqui eu não vou poder dizer é isso. Então eu peço também a compreensão dos irmãos que no momento de perguntas e respostas, se eu disser não sei, de fato eu não sei. E naquilo que eu disser pode ser, é porque existe uma hipótese, mas eu também não posso afirmar que aquilo é categoricamente a realidade. Então ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quanto aos dons, o apóstolo não deseja que eles fiquem alheios. Eu já tive pouca experiência na questão de condução de igreja, mas já tive. E a minha ideia era poder implantar na vida doutrinária da igreja aquilo que me faltava. O que eu estou querendo dizer com isso? Que assuntos que são extremamente importantes na vida cristã e que eu, enquanto membro de igreja, nunca foram abordados, eu nunca tive acesso, eu gostaria que aqueles que estavam sob minha liderança tivessem. Portanto, Paulo traz um pouco disso consigo. Eu não quero que os coríntios passem sob a minha liderança sem entender os dons espirituais. Eu não quero que eles fiquem ignorantes. Já que eu sou líder dessa igreja, já que eu estou ensinando a palavra a essa igreja, eu tenho essa responsabilidade de informá-los, de deixá-los conscientes. E por que eu digo isso? A respeito dessa minha questão particular, dessa visão a respeito de como eu entendo que a igreja precisa estar consciente, e essa é uma responsabilidade que nós temos. Eu cheguei ao seminário com 22 anos e eu não sabia, por exemplo, o que era pneumatologia. Eu nunca tinha escutado essa palavra. Cheguei ao seminário com essa idade, sempre fazendo parte da igreja evangélica, criado no lar evangélico, e não sabia absolutamente nada a respeito da segunda vinda de Cristo. Não sabia nada sobre disciplina eclesiástica, não sabia nada sobre muitas questões que são importantes. Resumindo, eu estava mal preparado para chegar no seminário. E eu tomei um susto muito grande com algumas das primeiras questões que foram abordadas.
Eu sei que nem todo mundo vai para o seminário, nem todos os coríntios se tornaram pastores e mestres, mas todo cristão tem que ser consciente daquilo que crê. Por isso que Paulo diz: eu não quero que vocês fiquem ignorantes a respeito disso. Até porque muita coisa é falada fora das quatro paredes da igreja. E se você não tiver base suficiente para responder a respeito dessas coisas, você pode ser tragado por falsos mestres e começar a crer em qualquer coisa menos a palavra de Deus. Então essa é a grande responsabilidade do líder da igreja, é tornar os irmãos conscientes. Eles não podem ser ignorantes. Então todo assunto é importante ser discutido na igreja. Eu citei aqui alguns. Todo assunto é importante. Não existe, e aqui eu não falo como pastor, eu falo como professor, não existe pergunta de aluno que seja boba, pergunta que não tem importância. Toda pergunta é válida. Por quê? Porque ela, através dela, você deixará de ser ignorante a respeito daquele tema. É através da pergunta, é através muitas vezes do erro de conceito que alguém vai poder corrigir você e você vai compreender corretamente. Mas, apesar de todo o assunto ser importante ser discutido para o conhecimento, para o alerta dos irmãos, o assunto em questão é muito importante. Por que é muito importante? Pela quantidade de controvérsias geradas a partir dele, a partir das discussões sobre ele, não só para a igreja de Corinto, hoje também. E essas discussões não são simplesmente aquelas discussões que são respondidas com pode ou não pode, ou é lícito, não é lícito, é conveniente ou não é conveniente. A coisa é muito mais abrangente, muito mais profunda do que isso. Então Paulo falou de liberdade cristã, falou do casamento, falou de instruções para ser do Senhor, falou sobre o véu, mas agora é talvez não, certamente, ponto que ele vai ter mais dificuldade de compreensão dos seus interlocutores. Ele sabe o que está falando, mas será que os outros estão entendendo? Esse é o grande X da questão. Paulo tem uma compreensão e vai passar para os coríntios. Se eles vão compreender e colocar isso em prática é outra história. Da mesma forma conosco hoje. Eu posso ter minhas conclusões, você pode tirar as suas, mas se todos nós compreenderemos e teremos uma prática sadia a respeito disso, é outra questão. A nossa oração é que a gente chegue nesse ponto, pelo menos uma prática sadia quanto a esse tema. Já vamos ter caminhado muito bem. Então no segundo versículo ele começa a tratar especificamente desse tema, que ele diz que não quer que os irmãos sejam ignorantes. Ele diz: sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. E eu vou pegar junto com o terceiro versículo que diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. A igreja de Corinto não deve considerar esse tema, os dons espirituais, da mesma maneira como fazia quando eles eram pagãos, ou seja, de forma supersticiosa. Existe superstição no meio dos crentes? Existe um livro bastante interessante, e eu espero não errar o nome do autor, acho que é pastor Paulo Romero, Crendice de Crente. Isso é bem interessante depois de você fazer uma pesquisa sobre ele. Crendices de crentes. Sim, a gente tem muito mais misticismo e superstição no nosso meio do que a gente imagina, e às vezes é com coisas que a gente acha que são válidas, mas de fato, biblicamente, elas não têm respaldo. Então, como eles estavam saindo de um contexto de paganismo, estavam abraçando a fé cristã,
não dava para tratar esse assunto que é próprio do cristianismo da mesma forma que eles tratavam as questões pagãs. Em tempos passados, eles tinham sido levados por várias influências a adorar ídolos mudos. E veja só, 1 Coríntios 10, que foi exposto há pouco, versículos 19 e 20, fala sobre isso. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. O que está querendo dizer é que não existia validade naqueles rituais que eram feitos no paganismo, que eram questões associadas a demônios, não tinha nada a ver com o que eles estavam aprendendo agora, que estavam servindo a Deus. Então Paulo deseja que agora eles sejam guiados pelo Espírito Santo, e quem é guiado pelo Espírito Santo não se comporta como pagão, se comporta como cristão. Mas às vezes a gente tem alguns resquícios, e esses resquícios de vez em quando nos aproximam um pouco mais de Roma do que a gente gostaria. Que dia foi anteontem? Sexta-feira. Que dia foi? 6, né? Próxima sexta, que dia é? 13, né? Você vai ter problema com esse dia? Não, né? Eu espero que não. Por quê? Porque nós não temos o mínimo problema com uma data, é um número. Por mais que o pastor Rony não goste do 13, eu já aprendi isso. Mas esse número não nos representa absolutamente nada. Foi o que Paulo disse, nada mesmo, né? Quando ele diz, o ídolo significa alguma coisa para a gente? Não. O que é sacrificado a ele significa alguma coisa para a gente? Não. A superstição quanto ao número 13 significa alguma coisa para a gente? Não. Nós não temos nenhuma restrição, porque próxima sexta é uma sexta-feira 13, para fechar esse ano maravilhoso 2019. Não temos problema quanto a isso. Mas nós entendemos que muitas pessoas dentro de igreja ainda têm. E qual é a nossa responsabilidade quanto a elas? A mesma que Paulo tinha aos Coríntios. Meus irmãos, vocês agora são guiados pelo Espírito Santo. Você pode passar debaixo de uma escada se for necessário, porque se não for necessário, você não passa, por questão de segurança. Mas se for necessário, não tem por onde passar, você passa, sem temor, porque aquilo não vai lhe dar azar. Você não vai quebrar um espelho porque talvez se corte, porque talvez aquele espelho com traços de ferrugem possa lhe dar tétano, questões de segurança. Mas se acontecer e por um acaso você bater num vidro e quebrar, não vai te dar certo, entre aspas, porque você não é guiado por essas coisas, pelas superstições, pelas mandingas, pelas crendices. Você é guiado pelo Espírito de Deus, e Ele é completamente superior a tudo isso. Nós entendemos que o poder de Deus sobrepassa qualquer questão humana que tenha sido criada. Então Paulo, desejando que os coríntios sejam guiados pelo Espírito Santo, mostra que quem é guiado pelo Espírito Santo e o próprio Espírito Santo não desonra a Cristo. Somente Ele pode nos capacitar a confiar em Jesus como Senhor, e confiar em Jesus como Senhor é o que nós precisamos para a salvação. Por isso que ele diz no versículo 3: vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Se você é regenerado, se você é salvo em Cristo, se você nasceu de novo, você é a habitação do Espírito Santo, você não pode amaldiçoar o seu Salvador. E, obviamente, ninguém pode reconhecer Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua vida se não for pelo Espírito Santo. Como fomos salvos? Nós vimos isso durante essas últimas semanas com as exposições em Efésios.
Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Isso veio de nós, é dom de Deus. Como esse dom é aplicado? Como esse dom chega ao nosso coração? Como esse dom faz o nosso viver ser diferente? Pela atuação do Espírito Santo. Nós fomos eleitos por Deus, justificados por Cristo, e a salvação que nos foi garantida é aplicada e garantida dia após dia pelo processo de santificação pelo Espírito Santo. Então, nenhum pode dizer Senhor Jesus, se pelo Espírito não for movido. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Como eu posso confessar Jesus como Senhor e como no meu coração eu posso crer que Deus ressuscitou dentre os mortos? Se de fato o Espírito Santo estiver dentro de mim, testificando todas essas coisas. Versículo 4, ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Pode parecer um pouco contraditório em alguns arraiais evangélicos dizer que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, porque parece que alguns dons são provenientes de um Espírito superior a outro. E a gente vai tocar nesse assunto, porque os coríntios exageravam a importância do dom de línguas. A gente vai ter essa difícil missão daqui a pouquinho de tocar na questão de línguas. Então Paulo lembra aos irmãos de Corinto que existe uma variedade de dons que é distribuído, mas que esses dons variados, distribuídos segundo a vontade de Deus, procedem do mesmo Espírito. Mais à frente no versículo 7 a gente vai ver o porquê da obrigatoriedade desses dons procederem do mesmo Espírito. Então, vamos lá. Compreendido que existem diversos dons, mas o Espírito é o mesmo, ele continua dizendo: há uma diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Quando você fala serviços, algumas traduções nos trazem ministérios. Se aproxima um pouco mais com a linguagem que a gente utiliza hoje. As igrejas têm ministérios, têm serviços, têm ofícios. Então, essa palavra aqui, de fato, no seu original, ela tem o sentido de indicar um serviço à comunidade cristã. Que serviço poderia ser esse? Por exemplo, servir às mesas. Atos 6, versículos 2 e 3, os apóstolos convocam os irmãos a fazerem a escolha de 7 irmãos que sejam de boa conduta, tementes a Deus, cheios de fé e do Espírito Santo, para servir às mesas, porque eles não poderiam abandonar o ministério da palavra e da oração. Ali nós estamos tendo o estabelecimento do diaconato. Então o serviço, essa palavra serviço, vai aparecer nesse contexto, no contexto de Atos e no contexto de Filipenses 1, versículo 1, como diáconos, ou seja, serviço à comunidade cristã, ao que você faz direcionado para o povo de Deus, que você é chamado a fazer para a igreja, mas primeiramente para o Deus da igreja. E essa palavra que é usada no contexto do século I, em referência ao cargo de diácono, vai nos mostrar que existem várias funções a serem desempenhadas na igreja. É isso que ele está querendo dizer no versículo 5. Mas o Senhor, que capacita para os diferentes tipos de atividades dentro da igreja, é o mesmo. Ou seja, o Senhor que atua na vida do zelador da igreja é o mesmo Senhor que atua na vida do líder da mocidade da igreja.
Porque se assim não fosse, não chegaríamos ao versículo 7. Segura um pouquinho aí que a gente chega. Versículo 6, ele diz: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui é necessária a generalização, porque Paulo o tempo todo está buscando falar de um tema só, e nós vamos perceber que o tema central do capítulo 12, nos 11 primeiros versículos, não é dons espirituais, é unidade da fé. Por que entender os dons? Para nos mantermos unidos, para nos mantermos glorificando a Deus com a nossa vida em unidade, em comunhão, em corpo de Cristo. Porque a controvérsia acerca dos dons estava gerando divisões, rachaduras, fragmentos na vida daquele povo. Então eles precisavam entender: Deus é tudo em todos, meus irmãos. Não existe função que seja superior à outra, porque as realizações são diferentes, mas o Deus que opera é o mesmo. Não existe hierarquia, meus irmãos. Você não tem um superior a você, a não ser o Deus que opera em todos, que devem servir a Ele. A motivação do coração é servir ao Senhor e manter a unidade da fé. Essa é a ideia. Mas para isso é necessário que vocês compreendam os dons espirituais. Por isso que vocês não podem continuar ignorando sobre esse assunto. Então, na questão das realizações do versículo 6, a palavra grega aqui vai denotar poder em operação. Então você recebe uma capacitação para atuar, um poder para operar alguma coisa. E os dons espirituais produzem resultados inegáveis na vida da igreja, se eles são bem executados, se eles são bem compreendidos, se eles estão de fato sendo realizados com o único intuito de glorificar a Deus. De fato a igreja continua sendo edificada através disso. Então, se temos o mesmo Deus operando através da distribuição e execução dos dons, é certo que nós vamos ter como efeito a glória de Deus e o aperfeiçoamento e edificação dos santos, tudo acontecendo dentro dos propósitos de Deus, como vai afirmar aqui o versículo 7, que ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, ou em outras traduções, visando ao bem comum. Por que estamos na igreja? Essa pergunta parece sem sentido. Às vezes a gente já escutou várias vezes isso. Você chega na igreja e alguém faz a seguinte pergunta: você está aqui para adorar a Deus? Aí você diz: que pergunta, claro que eu vim adorar a Deus, eu vivo para isso, eu sou adorador, Deus me chamou para ser adorador. Mas nem sempre a gente vem com esse espírito adorador, nem sempre a gente está em condições psicológicas, emocionais e espirituais de adorar a Deus como gostaria. Então nem sempre você está aqui para adorar a Deus, porque infelizmente existem vários fatores na nossa constituição humana que interferem nisso. Existe um momento que talvez eu chegue aqui arrasado, simplesmente porque as coisas não deram bem no meu trabalho. Aquilo me afeta. O contexto familiar pode me afetar, e a forma como eu vejo o caminhar da igreja também pode me afetar nessa execução da adoração ao Senhor. Paulo estava muito preocupado a respeito das coisas que estavam sendo discutidas, a respeito das perguntas que eles faziam, a respeito da forma como eles estavam executando a adoração ao Senhor. Certamente Paulo
separava um bom tempo da sua vida para a adoração pública com os irmãos. Certamente a vida de Paulo foi um culto em louvor a Deus, mas certamente ele teve muitos momentos em que seu coração estava tão apertado que ali ele não tinha condição de adorar a Deus livremente, sem pensar nas consequências das atitudes que aqueles seus liderados estavam tendo, sem pensar nas consequências da incompreensão dos dons na vida dos coríntios e daqueles que seriam evangelizados por eles. Então, aquela pergunta: você veio aqui por quê? Qual a finalidade de estar na igreja? Ela deve ser respondida sim, todas as vezes, e com muita sinceridade e muita reflexão. Por que você veio hoje para a igreja? Guarda essa pergunta e reflita. E à noite da mesma forma: por que eu vim para a igreja? E não coloque como início de resposta: eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Não, você não poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Você tem que estar aqui. Mas por quê? Uma resposta possível, nos momentos em que você não consegue enxergar o porquê de estar aqui, pela sua condição atual, é: Deus me trouxe até aqui. Eu estou aqui porque Ele me trouxe. Eu estou aqui porque Ele me atraiu. Eu estou aqui porque eu não tenho para onde ir se não for para Ele. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Nós estamos aqui porque viver em comunidade é proveitoso para nós. Ninguém, aí eu afirmo categoricamente, ninguém vive uma vida cristã isolada. Não dá para ser crente dentro de casa. Não dá para se alimentar somente pelas coisas que você lê, pelas coisas que você ouve ou pelas coisas que você assiste. Vida cristã é em comunidade, com todas as implicações, benefícios e aborrecimentos que isso traz. Mas é necessário. Nós fomos chamados para ser povo, para ser igreja, não para sermos indivíduos, cada um por si, Deus por todos. Isso é sabedoria popular. Obviamente não tem nada de sabedoria nisso. A sabedoria da palavra de Deus diz que nós fomos chamados e fomos constituídos povo de propriedade exclusiva de Deus, com objetivos. E um objetivo é o que está escrito em 1 Pedro 2,9: proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e levou para a sua maravilhosa luz. Então nós temos objetivos, tem um fim proveitoso em cada capacitação que é dada por Deus aos homens. E veja o que é que diz aqui 1 Pedro 4, 10 e 11, afirmando aqui que os dons são variados, porque a necessidade da igreja também é variada. Mas todos os dons visam edificar os membros da igreja, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, os dons não podem ser usados para fins egoístas. E parece que alguns em Corinto fazem isso. É sempre buscando o bem comum. Então, se na sua versão, o versículo 7 não termina dizendo visando a um fim proveitoso, corretamente foi traduzido visando ao bem comum. O capítulo 13 vai falar sobre um amor que não busca os próprios interesses. Então, se você ama a igreja, se você ama a Deus, e nós reiteradas vezes repetimos isso, nós precisamos buscar o bem comum.
Nossas atitudes devem visar o bem comum, nosso pensamento, nossas palavras e a execução dos dons que Deus nos concedeu também. Mas tinha alguns em Corinto que achavam que aquilo dali era para a sua própria glória, para a sua própria exaltação, usava para fins egoístas. E de fato ainda é uma realidade em alguns meios. Você precisa dizer às pessoas que você tem um dom de Deus? É tão necessário isso? É tão necessário que você diga para alguém assim: olha, Deus me deu um dom que se eu orar, impondo as mãos sobre a cabeça de alguém, vai ficar curado na mesma hora. Está glorificando a quem? Quando você expressa que tem alguma coisa da parte de Deus, você deveria expressar isso com muita humildade, entendendo que você não é digno daquilo, mas que Ele, por misericórdia, capacitou você daquela maneira, com um único fim proveitoso: o bem comum, que se inicia quando Ele é glorificado. Glorificado, Ele abençoa toda a igreja, que é alvo da ação daquele que foi capacitado por Ele. Não é uma coisa isolada, não é uma coisa que me beneficia e tudo bem, é algo que deve ser para o benefício de todos. E aí ele vai começar a falar um pouquinho que dons são esses que podem ser utilizados. Versículo 8, ele diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Veja, quando ele fala porque a um é dada, depois ele vai falar a outro, quer dizer que nem todos têm o mesmo dom, mas todos têm pelo menos um dom. É fato que você dentro da igreja escuta de algumas pessoas o seguinte: eu não vou trabalhar nas questões da igreja não, porque eu não tenho nenhum talento, eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhum dom. Veja como é fulano, tem um dom de cantar, mas eu não tenho. Mas você tem outro. Não, também não tenho. Aquela irmã faz tudo tão organizado, ela tem um dom, ela organiza, ela faz, eu não tenho. É desculpa de quem quer se manter ocioso na casa de Deus. Todos nós temos dons. E se você não identificou ainda o seu, ore a Deus, pedindo que Ele aclare as suas visões, aclare o seu entendimento, para que você possa identificá-lo e produzir com ele. Já diria de uma forma bastante lúdica e musical, pastor Armando Filho: não há inúteis na casa do Pai. Não há. Se você está aqui, você foi chamado com um fim, e esse fim precisa ser concretizado, para que Deus seja glorificado, para que a igreja cresça e se mantenha firme no propósito de avançar com o Evangelho para os quatro cantos desse mundo. Então nem todos têm o mesmo dom, tampouco têm todos os dons. De uma forma até jocosa isso era tratado no meio do seminário, mas uma década atrás, quando eu estava no seminário, um colega chegou no dia de uma aula e disse assim: tem um super crente na minha igreja. Eu disse: sério? Eu quero conhecer, porque eu não conheço nenhum super crente. Não existe isso, né? Ele disse: não, mas ele tem 14 dons. Eu fui para o texto e comecei a tentar elencar 14, né? Meu Deus, não existe isso. Até porque quando ele disse eu tenho 14 dons, para as pessoas que estavam próximas a ele, quebrou com o objetivo de se ter dons. Se de fato ele tinha mais de um, graças a Deus por isso,
não a ele. Se de fato ele tinha mais de um, maior responsabilidade estava depositada nos ombros dele para edificar a igreja. E era motivo para que ele não dissesse para ninguém: olha, não vou nem dizer que tem esse dom, porque senão o pessoal vai querer dizer assim: vamos atrás de fulano que a oração dele é mais poderosa, vamos atrás dele porque ele tem um dom de cura, vamos atrás dele porque tem isso. Pegar o exemplo de Cristo. Cristo curou fora do arraial e disse: não diga a ninguém, porque sabia que se ele dissesse, alguns iriam levá-lo e colocá-lo como rei. E ele não queria holofotes, ele queria a transformação das vidas. Nós não podemos querer holofotes, nós somos agentes multiplicadores da mensagem que transforma vidas.